Qual seria a base da programação? Por onde começar na programação? Essa é a pergunta base que muitos iniciantes têm sobre esse assunto. E nessa série de vídeos eu vou mostrar tudo que eu sei sobre essa temática e vou ensinar na teoria e na prática como começar nessa área tão desafiadora e incrível que é a programação. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Tatá e nesse vídeo eu vou falar sobre lógica de programação, algoritmos e dar um spoiler de todos os assuntos que eu irei abordar nas próximas aulas. Vamos começar falando sobre a programação. Se eu pudesse definir a programação em uma frase, seria resolver problemas, porque é isso que a gente faz o tempo todo. Seja para corrigir bugs de algum sistema ou até mesmo resolver algum problema de mundo. Porque programar é isso. A gente pega um problema e resolve ele, simplifica ele, facilita a vida de todo mundo através da resolução desse problema em formato de código. E para criar esse código, a gente usa justamente a lógica de programação junto com os algoritmos. Se vocês perguntarem a 50 programadores qual é a base da programação, muito provavelmente todos eles vão falar, nem que seja uma coisa diferente, em relação à resposta do anterior. De acordo com a minha experiência e a minha opinião, esses tópicos que eu vou falar a seguir são os tópicos básicos necessários para alguém começar realmente a programar bem e entender todo o processo de código que está fazendo desde o início. E são a lógica de programação, os algoritmos, as variáveis e os tipos de dados, os operadores matemáticos e lógicos, as condicionais, as estruturas de repetição, as funções, a recursão e estrutura de dados. E esses serão os tópicos das próximas aulas. E eu sempre irei abordar a teoria aliada à prática. E eu espero muito que vocês gostem dessa série de vídeos. E qualquer coisa, qualquer sugestão, mandem nos comentários. Bem, vamos começar o assunto. E o que seria essa lógica de programação e os algoritmos? A lógica de programação é a base para a criação dos algoritmos. É basicamente como nós pensamos e organizamos os passos para resolver os problemas ou atingir os objetivos que queremos. Para isso, a gente divide os problemões em probleminhas bem pequenininhos. E basicamente, se a gente dominar a lógica de programação, o processo de aprender qualquer linguagem da programação fica muito mais fácil, porque o que muda é só a sintaxe de cada linguagem específica. Essa sintaxe é justamente as particularidades de cada linguagem. Só que a lógica por trás de tudo é sempre a mesma. Então, por isso que ela é tão importante ser aprendida. Outro motivo é que o computador é muito literal. Então, ele sempre vai fazer literalmente o que você falar para ele fazer. Algumas pessoas até dizem que o computador é burro, mas não é que ele seja burro, que ele faz exatamente o que você mandar ele fazer. Ou seja, você que dá a lógica necessária para que ele execute suas ações e faça sua mágica. Ele é como se fosse uma criança, sabe? Vamos supor que você mande ele lavar os pratos. Você chega lá e fala: olha, computador, lava os pratos. Ele não vai entender. Ele simplesmente vai bugar e não vai fazer nada. Para ele fazer o que você quer, você tem que primeiro pensar em uma lógica sobre aquilo que você quer que ele faça. Como assim uma lógica? Primeiro você tem que pensar no passo a passo geral para ele atingir esse objetivo de lavar os pratos. Então, primeiro ele vai pegar o prato, ele vai colocar detergente, esponja, depois vai esfregar a esponja no prato para remover a sujeira, depois vai enxaguar o prato com água limpa e finalmente vai secar o prato com um pano limpo ou deixar ele secar ao ar livre. E agora sim, temos um passo a passo geral, que é justamente na lógica de programação para o computador poder lavar os pratos. Só que só essa lógica de programação, por si só, não é suficiente. Ela precisa ser transformada em um código, em alguma coisa escrita que o computador possa entender esses comandos que estamos mandando para ele. Então, o segundo passo para a gente conseguir atingir esse objetivo é através de transformar essa lógica em um algoritmo. E o que seria um algoritmo? Um algoritmo é um passo a passo exato que você quer que o computador faça. Segundo a definição, um algoritmo é uma sequência finita e ordenada de passos que descreve uma solução para um problema específico. Ou seja, é basicamente um passo a passo que ajuda a executar uma tarefa ou resolver um problema. E além disso, ele também pode ser descrito como a implementação da lógica da programação. Por exemplo, voltando àquele exemplo dos pratos, agora vamos escrever ele, considerando que esse passo a passo agora é um passo a passo exato, é um algoritmo. Primeiro, o programa vai iniciar, depois ele vai pegar o prato sujo, adicionar detergente na esponja, usar a esponja para esfregar o prato,
Depois vai abrir a torneira, enxaguar o prato com água limpa. Depois verificar se o prato está limpo. Se o prato estiver limpo, ele vai colocar em um escorredor para secar. Se ele não estiver limpo, então ele vai repetir os passos 5 a 8 até quando for necessário. Depois disso, se ele quiser, ele vai secar o prato com o pano limpo. E após isso, finalmente acaba o programa. Então, através desse exemplo de lavar os pratos, nós primeiro tínhamos um problema, que era como fazer o computador entender que ele precisa lavar os pratos. Então, primeiro a gente pensou e organizou os passos gerais para resolver esse problema. E ao mesmo tempo a gente dividiu esse problemão em probleminhas e começou a detalhar cada parte necessária para atingir esse objetivo. Só que, se vocês perceberem, não existe só essa forma de lavar os pratos. A pessoa pode simplesmente encher a pia, botar água, colocar o detergente na pia e lavar os pratos. Ou então pode pegar um pote, colocar o detergente no pote, pegar a bucha, enfim. As pessoas podem mudar a ordem ou os passos necessários para atingir esse objetivo. E essas pessoas não estão erradas por isso. Então, da mesma forma que essas pessoas não estão erradas, também existem várias formas de fazer um algoritmo. Se colocarem 10 programadores para resolver o mesmo problema, muito provavelmente os 10 programadores vão programar soluções diferentes para o mesmo resultado. E aí, finalmente, podemos ir para o conceito de código. Que código nada mais é do que a implementação prática dos algoritmos e lógica de programação. Ele é justamente o que vai fazer a ponte entre o que a gente quer e o que o computador entende. E é justamente nessa parte que usamos as linguagens de programação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre lógica de programação e algoritmos e o que eles são de fato. E nas próximas aulas eu vou dar exemplos práticos, usando todos esses conceitos que eu disse nessa aula. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários ou falar comigo pelo Instagram. E é isso, deixe seu like, se inscrevam. E tchau, até a próxima!